O grande imperador Carlos Magno. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Quem foi o imperador Carlos Magno? 742 a 814 depois de Cristo. Imperador medieval, responsável pela construção de um grande império, tão grande como o Império Romano. Na realidade, uma política dominante em quase toda a Europa, como também no Mediterrâneo, por quase meio milhão de anos, quando aconteceu a sua queda política em 476 depois de Cristo. Com o desmoronamento, a Europa perdeu a unidade do império, tornou-se um continente fragmentado por diversos reinos rivais, centros de poderes individuais, governado por diversos monarcas. A Europa estava retalhada. A única coisa que existia em comum era o cristianismo, transformando na principal sustentação da sociedade feudal na Idade Média. Embora Roma, onde residiam os papas, permanecesse como centro espiritual da Europa, o eixo militar tinha sido mudado para o norte da Europa, onde estavam os povos francos. No final do século VIII, o líder mais poderoso da região, com apenas 26 anos, seu nome Carlos Magno, filho de Pipino o Breve, considerado um dos maiores governantes da história da Europa, após derrotar Desidério, o rei do povo romano, fez com que parte dos estados do norte da Itália ficasse sob o controle do reino franco. Logo em seguida vai ao encontro do Papa. Descobre que o objetivo do referido era igual ao seu. Carlos desejava tornar-se rei de um grande império. Adriano I precisava de uma força política unificada e dominante, que governasse a Europa e que fosse aliada exatamente do Vaticano. O objetivo fundamental, proteger com ajuda militar e expandir o cristianismo, usando a mesma estratégia dos exércitos mouros. A fé sustentada pela espada difundir o islamismo. Desse modo, com a proteção do Vaticano, Carlos Magno acrescentou ao seu império Dinamarca, Alemanha e parte significativa da Europa Central, incluindo a França e parte da Itália, reconquistando parte da Espanha dos mouros. O fato mais importante desta história, Natal do ano 800 depois de Cristo, em uma missa, num golpe oportunista do Vaticano, inesperadamente, numa atitude política, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, sucessor de Adriano I, como imperador dos romanos. Com tal acontecimento religioso, o Império Romano do Ocidente, que deixara de existir há 325 anos anteriormente, estava presente novamente no cenário político mundialmente. Desta vez com o nome de Sacro Império Romano. Carlos Magno
ganhou o respeito dos povos do seu novo império. Determinou politicamente a oficialidade do cristianismo como religião, sobre a liderança do Papa, ajudando ainda o Vaticano a ter o seu próprio território político, com a formação também do seu exército. A religião sempre foi um lucrativo negócio da nobreza. Com a nova política, a Europa transformou-se em um território unificado e pacífico. A paz romana voltou a reinar, motivo pelo qual o governo de Carlos Magno deu à Europa muito brilho. No turbulento milênio que tinha destruído a Europa, após a queda do Império Romano, esse fato político foi uma das razões do sucesso do cristianismo. Posteriormente, o mesmo fato levou à divisão da religião cristã em diversas tendências. A reforma atendia às perspectivas da criação das monarquias nacionais, isso até a proclamação das repúblicas. O objetivo, o Vaticano sempre foi um instrumento de defesa da nobreza e do modo de produção feudal, o que impossibilitava o surgimento do Estado moderno e, particularmente, a burguesia, dona do novo modelo econômico e político na criação de novas relações sociais, a partir exatamente da filosofia iluminista. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.